Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus por mais uma aula, por mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Eu não sei que momento do dia ou dia da semana vocês estão assistindo esse vídeo, mas que Deus abençoe. Vamos fazer uma breve oração apresentando esse trabalho. Deus abençoe cada um que está assistindo esse vídeo. Usa-me como canal para que o teu ensino, para que a tua palavra faça morada na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós hoje iremos dar continuidade ao estudo do livro de Esther, pois a nossa revista tem como base o livro de Esther, como você pode ver na imagem do nosso vídeo. E hoje nós iremos estudar sobre a lição 7, que diz assim: Deus intervém através de suas ações. Então, Deus é um Deus soberano. Incrível, como eu já falei nos vídeos anteriores, é um livro da Bíblia que não consta o nome de Yahvé na Escritura. Mas nós podemos observar em todo o desenrolar da história a soberania, e a onipotência de Deus na história de Esther e de Mardoqueu e principalmente do povo judeu. O fundamento da nossa lição de hoje é textual, está em Salmo 50:15, que diz assim: Invoca-me no dia do perigo, eu te livrarei e tu me darás glória. Salmos 50:15. Os objetivos da lição, primeiro, é ressaltar a importância do jejum e entender que a única alegria está no Senhor. A palavra-chave da nossa aula de hoje é jejum. Então nós vamos focar bastante sobre o jejum. É interessante ressaltar que esse tópico falando sobre jejum está no tópico 3 da nossa revista. Se você tem sua revista em casa, você vai observar falando e enfatizando sobre jejum. Está no tópico 3. Mas eu achei muito interessante trazer em primeiro lugar o jejum para o tópico 1, porque foi através do jejum, da oração, da consagração do povo judeu, por meio do pedido de Esther, é que Deus interveio na nação do povo de Israel. Então, eu quero falar primeiro com vocês sobre a importância do jejum e depois nós vamos falar como é que Deus interferiu, como é que Deus interveio no povo hebreu lá na Pérsia. A importância do jejum. Conceito. Qual é o significado de jejum? Significa abstinência parcial ou total de alimentos. Não há regras fixas sobre o jejum. É um princípio bíblico, mas não uma ordenança. Certo, meus irmãos? Então, o jejum é um princípio, não é uma ordenança. E qual o propósito do jejum? O jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois de seu jejum. Mas jejuar mudará você, vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. Isso aí é uma afirmação de Kenneth Hagin, baseado aí no estudo do pastor Luciano Subirá, que no final eu vou passar o site e vou também passar a descrição do vídeo aí, o site do pastor Luciano Subirá. Foi o meio pelo qual eu desenvolvi esse estudo sobre o jejum. Então, meus irmãos, o jejum, ele serve para mortificar a carne. Ele não vai fazer com que Deus nos ame mais ou nos ame menos. O jejum, ele é importante, imprescindível para mim e para você, porque vai fazer com que nós estejamos cada dia mais com o coração quebrantado e mais próximo da presença do Senhor. Consequentemente, Deus estará ouvindo mais as nossas súplicas e fazendo a vontade dele em nossas vidas, nossa família. Então, o jejum, ele tem como objetivo, como alvo, a nossa carne, a nossa alma, o nosso ser. É nos rendermos, é nos sacrificarmos para que Deus cresça e nós diminuamos. Como disse Paulo, o importante é que ele cresça e eu diminua. Então, o jejum é uma das formas de fazer com que nós venhamos diminuir, mortificar a carne e fazer com que Deus, seja Deus mesmo de verdade. Porque
Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, jejum é isso aí. Há diferentes formas de jejum. Tem a forma parcial, a normal e a total. A forma parcial a gente pode encontrar em Daniel 10, 2 e 3. Eis que naqueles dias eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada que me parecesse agradável, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Então, essa aí é uma das formas de que o jejum pode ser também parcialmente. Você pode comer alguma coisa e outras não. Também tem o jejum normal. Vamos para Mateus 4 e 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Este aí é o jejum normal. Quem afirmou isso aí? Né? Quem jejuou 40 dias e 40 noites teve fome? Jesus Cristo. Também tem o jejum total. Esther 4,16 nos diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital, Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde e contra a lei, se perecer por isso, pereci. Essa é a forma de jejum total, onde a gente não come e tampouco bebe. Em relação à duração, o jejum pode ser de um dia, por exemplo, o dia da expiação. O jejum do dia da expiação está em Levítico 23, 26 a 32, que nos diz assim: o Senhor falou a Moisés e disse: mas o 10º dia do 7º mês é Yom HaKippurim, o dia da expiação, da propiciação. Tereis santa assembleia, jejuareis e apresentareis oferenda queimada a Yahvé. Nesse dia não fareis trabalho algum, pois é o dia das expiações, quando se realizará por vós o rito de expiação diante do Senhor vosso Deus. E toda pessoa que não jejuar nesse dia será expulsa do meio do seu povo. E toda pessoa que empreender algum trabalho nesse dia, eu a exterminarei do meio do seu povo. Portanto, nenhum trabalho fareis, é uma lei perpétua para vossos descendentes, onde quer que habiteis. Será para vós um dia de repouso solene e completo. Jejuareis e, à tarde, no 9º dia do mês, desde essa tarde até o pôr do sol seguinte, cessareis absolutamente o trabalho, celebrando o vosso descanso, ou Shabá. Aqui foi uma ordenança para o povo judeu, povo da antiga aliança, povo de Israel, mas nós não podemos esquecer que estamos na dispensação da graça, porque Jesus Cristo instituiu uma nova aliança. Amém? Também em relação à duração, o jejum pode ser de 3 dias. O jejum de Esther, como acabamos de ler anteriormente, Esther 4,16, quando ela falou: vai, reúne todo o povo e durante 3 dias, jovens, crianças da capital Suzã, e não comais nem bebais durante 3 dias. E o de Paulo, Atos 9,9. Atos 9,9 nos diz: por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. Também temos o jejum de 7 dias, o jejum por luto pela morte de Saul, 1 Samuel 31 e 13. Depois recolheram os seus ossos e os enterraram debaixo da tamargueira de Jabes, e jejuaram durante 7 dias. Também temos o jejum de 14 dias, jejum involuntário de Paulo e os que com ele estavam no navio, lá no mar Adriático, Atos 27 e 33. Logo aos primeiros sinais do alvorecer, Paulo insistia que todos voltassem a se alimentar, encorajando-os. Hoje já é o 14º dia que estáis em vigília contínua e em absoluto jejum. 21 dias. O jejum de Daniel em favor de Jerusalém, Daniel 10 e 3. Não comi nada que me parecesse agradável, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Também de 40 dias, o jejum do Senhor Jesus Cristo no deserto, Lucas 4, 1 e 2, nos diz assim:
pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada e ao fim desse período estava faminto. O Filho de Deus, Jesus, que estava na criação do homem, na criação do mundo, porque dele, para ele são todas as coisas, jejuou. E nós, humanos, terráqueos, por que não podemos jejuar? Mortificar carne. Quais são os propósitos do jejum? Agora eu quero abordar com vocês os propósitos do jejum no Velho Testamento e depois no Novo Testamento. Quais são os propósitos do jejum no Velho Testamento? Primeiro, consagração. O voto do nazireato. Isso consta em Números 6, 3 e 4. Abster-se-á de vinho e de bebidas fermentadas, não beberá vinagre feito de vinho ou de bebidas fermentadas, nem tomará suco algum de uvas e não comerá uvas frescas ou secas. Durante todo o tempo da sua consagração, não tomará produto algum da videira, desde as sementes até as cascas. Para o arrependimento, segundo o Velho Testamento, arrependimento, 1 Samuel 7,6. Reuniram-se em Mispá, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram naquele dia e confessaram: pecamos contra Yahvé, o Senhor. E foi em Mispá que Samuel passou a julgar e governar todo o povo de Israel. Luto, segundo Samuel 1 e 12. E lamentaram grandemente, pranteando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam tombado ao fio da espada. Aflições, segundo Samuel 12, 16 a 23. Davi buscou a Deus em favor de seu filho, observou o rigoroso jejum e, recolhendo-se, passou a noite toda prostrado no chão. Então os anciãos, oficiais de Davi no palácio, se colocaram ao lado dele, a fim de encorajá-lo a erguer-se do chão. Mas ele não quis e também recusou qualquer alimento. No 7º dia, contudo, o menino morreu. Os anciãos de Davi tinham receio de lhe dar a notícia de que a criança havia falecido. Comentavam: quando o menino estava vivo, nós lhe aconselhamos e ele não nos atendeu. Como podemos agora dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma insensatez. Mas Davi notou que seus oficiais cochichavam entre si e compreendeu que seu filho estava morto. Indagou-lhes Davi: o menino morreu? Diante do que eles afirmaram: sim, Senhor. Então imediatamente Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume e mudou as vestes. Depois entrou no santuário de Yahvé e se prostrou. Retornou para casa, mandou que lhe servisse a refeição e comeu. Seus anciãos conselheiros lhe perguntaram: por qual motivo ages desta maneira? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e pranteaste, mas agora que o menino está morto, te ergueste com vitalidade e vieste a comer. Então ele respondeu: enquanto meu filho vivia, jejuei e muito lamentei, porquanto afirmava: quem sabe Yahvé venha se compadecer de mim e permitirá que a criança viva. Mas agora que o menino está morto, por que jejuarei? Poderei fazê-lo voltar à vida? Jamais. Eu sim é que irei para onde ele está, mas ele não voltará para mim. Buscar proteção, como já enfatizamos no livro aqui de Esté 4,16, quando Esté convoca todo o povo judeu, o seu tio da capital Susã. Enfermidades também é um dos propósitos no Velho Testamento pelos quais o povo de Deus jejuava ou jejuaram. Enfermidades. Isso está em Salmos 35 e 13. Não comi nada que me parecesse agradável, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Então, aí a gente pode tirar muita conclusão, muitos ensinos, muitas aplicações, mas este não é o objetivo dessa aula de hoje. Então o jejum é voltado especialmente para nós. Agora vamos estudar o jejum e os propósitos do jejum no Novo Testamento, na Nova Aliança. Tem jejum ainda na Nova Aliança, professor? É isso que a gente vai ver a partir de agora. No Novo Testamento, na Nova Aliança, com a vida de Cristo, quais são os propósitos do jejum? Vejamos. Primeiro, preparação para a batalha espiritual. Jesus mencionou que determinadas caixas só sairão por meio de oração e jejum, que trazem um maior revestimento de autoridade. Vejamos bem aí, Mateus 17, 21. Contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. Era de um
filho de um senhor que era epilético. Esse senhor pediu aos discípulos de Jesus para interceder por ele, mas não conseguiram expulsar esse demônio. Aí perguntaram: Senhor Jesus, como é que você conseguiu expulsar e nós não? Aí Jesus falou, né? Por falta da fé de vocês, né? E porque também tem esses espíritos imundos que só saem com oração e jejum. Vejamos bem a importância da oração. Filhos de Deus, o próprio Deus falando que precisamos jejuar. Segundo, estar com o Senhor. O propósito do jejum no Novo Testamento é também estar com o Senhor. Ana não saía do templo, orando e jejuando frequentemente. Vejamos bem Lucas 2,37. E desde então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Ela muito se alegrou por conhecer o Filho de Deus, Jesus Cristo, quando Maria e José o levaram ao templo. Outro objetivo do jejum no Novo Testamento: preparar-se para o ministério. Jesus só começou seu ministério depois de ter sido cheio do Espírito Santo e se preparado em jejum, um jejum prolongado. Lucas 4:1-2. Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada e ao fim desse período estava faminto. Ministrar ao Senhor, para ser ministro da palavra de Deus. Os líderes da igreja de Antioquia jejuando apenas para adorar ao Senhor. Atos 13:2. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor. O Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Quantas aplicações, né, meus irmãos? Enviar ministérios. Na hora de impor as mãos e enviar ministérios comissionados. Atos 13:3. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Estabelecer presbíteros. Atos 14:23. Além de impor as mãos com jejum sobre os enviados, o faziam também sobre os que recebiam autoridade de governo na igreja local, o que revela que o jejum era um princípio praticado nas ordenações de ministros. Atos 14:23. Então Paulo e Barnabé lhes constituíram presbíteros em cada igreja, e tendo orado e jejuado, eles os consagraram aos cuidados do Senhor, em quem haviam crido. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Deus ele intervém através de suas ações, mas ele intervém especialmente através daqueles que os buscam, através daqueles que clamam a Ele, aqueles que buscam a Ele. Deus sempre tem levantado e usado aqueles que o têm atraído, mas, infelizmente, desde o Antigo Testamento até hoje, né, na graça, na nova aliança, o inimigo ele não tem mudado. Deus nunca mudou e o Satanás também, ele nunca vai mudar as suas táticas e o seu ódio, a perseguição para com o povo de Deus e para com a humanidade. E isso é refletido através também do livro de Esther, na pessoa de Amã. Amã representa o inimigo das nossas vidas, representa Satanás, aquele que quer nos roubar a alegria. Hoje, como você pode ver aí na imagem, deparamos com vários Amãs, que é usado por Satanás. Várias pessoas no trabalho, até mesmo infelizmente na igreja, são usados para nos perseguir, mas veja a importância da consagração, da oração, do jejum, da fé em Deus. Vamos ler João 10:10. A palavra de Deus diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Então Jesus é o bom pastor, dá vida pelas ovelhas. Agora o inimigo ele quer roubar essas ovelhas, tirar a paz, tirar a vida, tirar a alegria. Então que nós possamos buscar refúgio no Senhor, nos consagrarmos, porque só Deus para nos guardar diante do mal. É indispensável manter o equilíbrio emocional. Isto é
fruto do Espírito, é uma das características do fruto do Espírito, o domínio próprio, a mansidão. Vejamos aí em Gálatas 5, 22 e 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Então, a nossa alegria está em Jesus Cristo, está no nosso Pai que está no céu. É o Espírito Santo que nos traz a paz. Pode estar caindo tempestade sobre nossas vidas, mas nós estamos firmados sobre a rocha que é Cristo. Vai vir tempestade, vai vir enxurrada, vai vir vento, vai vir chuva, vai vir dias difíceis, mas nós nos mantivermos firmes na rocha que é Cristo Jesus, nós permaneceremos de pé. Os problemas devem nos conduzir a Deus. A importância da intercessão pelas autoridades. Então, os problemas, as dificuldades não nos devem distanciar do Senhor, mas sim nos aproximar. Veja essa situação de Esther, do povo judeu, onde teve um decreto, e decreto persa não poderia ser revogado, não poderia ser anulado. Era a lei dos medos e dos persas. E o que fizeram Esther e o que fizeram Mardoqueu? Buscaram o Senhor. Esther, interessante aqui, ó. Mardoqueu, ele procurou solução na sua filha, para que ela intercedesse junto ao rei. Agora, interessante, Esther foi tão levantada por Deus mesmo, desde naquele concurso de beleza, até para se tornar rainha. Foi Esther que teve a lucidez de vamos jejuar. Fale para Mardoqueu, meu pai, esse meu primo, que todos os judeus de Suzã jejuem por 3 dias e 3 noites, não coma, não beba nada. Não partiu do seu pai. Então veja só que a importância da consagração, do jejum. Aí eu pergunto a mim e a você, nós temos jejuado pelos nossos representantes? Nós temos orado pelos nossos líderes? Nós temos orado pelos nossos pastores, pelos nossos pais, pelas nossas autoridades, no judiciário, no executivo, no legislativo? Porque naquele tempo lá, o rei comungava todas as 3 esferas, o judiciário, o legislativo e o executivo. E Deus intervém na vida do seu povo através da consagração, através do jejum. A alegria da salvação depende da forma como passamos pelos problemas. Nós não estamos isentos de aflições, de problemas. Nós não estamos isentos de aflições. Como Jesus falou, no mundo tereis aflições. Ele falou isso. No mundo nós teríamos aflições. Mas ele falou, tendes bom ânimo, filho. Eu venci o mundo. E ele disse que enviaria o Consolador. Nós não iríamos ficar órfãos. E ele está preparando morada para mim e para você lá no céu. Nós não estamos órfãos. A verdadeira alegria está em servir ao Senhor. Salmos 100. Aclamai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Então, é aclamar, é clamar, é glorificar a Deus com júbilo, com alegria. Júbilo é sinônimo de alegria. É deixá-lo orientar nossa vida, estar compromissado com Ele. Esta é a verdadeira alegria do cristão, é deixá-lo ser o orientador, o governador, o líder de nossas vidas, de nossos sentimentos, de nossa família, de nossos negócios, de nossa alma, de nosso espírito, de nosso presente, de nosso futuro. É estar compromissado com Ele. A nossa verdadeira alegria não está no salário, não está no nosso status social, não está nas amizades, não está na família. É claro que isso é relevante, mas a verdadeira alegria é estar em Cristo Jesus. O salmista Davi falou que durmo e em paz me deito, porque Deus está comigo. Então, muitas pessoas têm riqueza, têm status, têm fama, mas não são felizes. Por quê? Porque falta-lhe algo muito importante, que é o Criador, que é o Deus, que é o Criador do universo, que é o nosso Pai. E para concluirmos, irmãos, o refúgio está em Deus, o verdadeiro refúgio está em Deus. Diante dos problemas, diante das aflições,
nós temos que buscar em Deus, que é o único Salvador. Só tem dois caminhos, só tem céu e inferno, só tem luz e trevas, não tem outros caminhos, só tem Deus, que é o nosso Salvador. Porque o outro caminho é o da perdição, que a porta é larga, o caminho é largo, mas o caminho da salvação é estreito e apertado. Buscar Deus em primeiro lugar é indispensável, é importante. Esté buscou a Deus e não ao homem. Como? Através, como salientamos anteriormente. Atualmente não precisamos rogar nenhum ser humano, pois o véu está rasgado e temos a Cristo. Esté, ela jejuou com seu povo durante 3 dias. Depois desses 3 dias que ela consultou a Deus, aí sim que ela foi falar com o rei. E ela e ninguém mais poderia entrar na sala real, na sala do trono, sem a permissão. Quem entrasse poderia morrer, a não ser que o rei estendesse o cetro. Mas como ela entrou e tinha se consagrado a Deus, o rei estendeu o cetro como um ato de misericórdia. Isso sim é intervenção de Deus. Isso sim é sinal de que a oração é ouvida, de que Deus é um Deus verdadeiro. Deus não é como Baal, que você pode clamar, clamar, clamar e ninguém te ouve. Mas sim, Deus, Ele ouve e nos atende. Então, irmão, veja a importância da oração, veja a importância do jejum. Quantas lutas a gente tem enfrentado com doenças, com familiares nas drogas, nas bebidas, na prostituição, no mundo do crime, longe do caminho do Senhor. Se você quer mudar, interceda, ore, jejue. Deus nunca nos prometeu que não encararíamos dificuldades ou dor. Isso está em João 16:33, como a gente acabou de frisar anteriormente. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Ao comentar Esther 4:16, Charles Swindoll cita Eugene Peterson: onde quer que haja um povo de Deus, há inimigos de Deus. No momento em que Amã surgiu, Esther começou a transformar-se de rainha da beleza em santa judia, de um símbolo sexual mentalmente vazio em intercessora fervorosa, da vida indolente do harém para a vida altamente arriscada de falar e identificar-se com o povo de Deus. Então, meus amados, para concluir, a importância da oração, a importância do jejum, a importância de nos achegarmos para Deus, achegai-vos a Deus que Ele achegará a vós, a importância de estarmos em consagração. Deus não nos colocou nesse mundo só para vivermos um cristianismo frio, sentado na poltrona, vendo os problemas surgirem, muitas pessoas irem para o despenhadeiro abaixo. Nós temos que sermos confrontados, nós temos que nos incomodar. Nós não podemos ver as pessoas morrendo sem salvação, sem Cristo e ficarmos parados. Esther mostrou o seu altruísmo, ela mostrou, a sua graça, a presença de Deus em sua vida. E como é que a gente vai mostrar que somos filhos de Deus? Intercedendo, amando ao próximo. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Fique com Deus na paz do Senhor.